Igreja Batista Éden. Projetos sociais. Restaurante comunitário. 5 pães e 2 peixinhos. Comunidade terapêutica para homens. Resgate vidas. Comunidade terapêutica para mulheres. Thalita Kumi. Jardim de Deus. Atende crianças com café da manhã, almoço e lanche. Pastor Rodolfo Zaia. Inscreva-se no canal. A graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Estamos aqui hoje numa live, mais uma live, com muita dedicação e amor no coração. Ó, rimou, hein? Estou inspirado hoje. Quem crê, diga glória a Deus. Antes de irmos para a palavra que Deus pediu para que eu ministrasse sobre a sua vida, sobre o seu coração, você que nos acompanha aqui, nessa página do Facebook, no canal do YouTube, eu quero te desafiar a compartilhar esse vídeo, porque você tem a oportunidade agora de receber a palavra de Deus no seu coração, e a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, ela é uma semente que frutifica a 100 por 1, amém? Então você tem a oportunidade agora de receber a palavra e trabalhar para o Senhor. E nós sabemos que todo trabalho para o Senhor não é vão. Ele recompensa aqueles que trabalham para Ele. Então quando você compartilha, quando você comenta, quando você curte essa live, você está dizendo para as plataformas que essa live é algo interessante para você. E Ele lança essa mensagem para outras pessoas. Amém? Quem crê, diga aleluias. Você que está em casa, quando fala quem crê, você escreve um aleluia para dar uma chamada forte nessa live de hoje. O texto que eu quero compartilhar com você, na verdade a live de hoje é uma live muito polêmica, é uma live muito difícil de se ouvir nos nossos dias. O versículo que nós vamos ler, ele parece escandaloso e a religião, a falsa religião, até acredita e se diz muitas coisas que não é verdade a respeito desse versículo. Amém? E esse versículo está lá em Lucas 14, 26. Fala de Jesus. Jesus disse. Amém? Lucas 14, 26. O som tá bom, Jedi? Estou falando um pouco mais baixo hoje, estou mais calmo. Até daqui a pouquinho. Aleluia. Gente do céu, eu tenho um filho aqui que é bonito, moço, mas ele parece o Piu-Piu, cara. Você é louco. Tava doido pra falar isso faz hora, velho. Vem aqui, meu filho, vem aqui. Não, vem aqui. Vem aqui, cara. Deixa eu apresentar você pro Brasil de novo. Às vezes eu caso você. Velho. Olha só que menino bonito, gente, olha. Não parece Piu-Piu? Ó aqui, ó. O bonezinho dele. Você é louco. Te amo, meu filho. Pensa no baterista top, gente. Lucas 14, 26. Tem gente que riu que eu pego semana que vem, Henrique. Aleluias. Jesus disse assim em Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não deixar pai, vírgula, e mãe, vírgula, e mulher, vírgula, e filhos, vírgula, e irmãos, vírgula, e irmãs, vírgula, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu vou ler de novo o versículo. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim, Jesus dizendo, e não deixar pai, mãe, mulher, filhos, irmãs, irmãos, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem disse isso? Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu queria pedir, você que está em casa, você que está aqui, ore pela minha vida em nome de Jesus. Interceda por mim. Amigo Jesus, doce Espírito Santo, Pai da eternidade, que o Senhor possa me conduzir a falar somente aquilo que o Senhor tem para nós nessa live. Que a Tua palavra encontre corações sedentos
dispostos a se arrepender e ouvir a tua verdade. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o levante das trevas, toda obra de Satanás contra aquilo que o Senhor tem para fazer através dessa live. Bata em retirada agora, Satanás e seus anjos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, como é polêmico esse versículo, é ou não é? Você já parou para analisar esse versículo? Jesus está falando assim, olha o que Jesus está falando, gente. Vou deixar bem claro o que Jesus está falando. Se você não deixar pai, mãe, filhos, mulher, irmão, irmãs, e a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. O título da mensagem é: você é discípulo de Cristo ou você é discípulo da falsa religião? Então, antes de eu entrar profundamente naquilo que eu preciso falar com você nessa noite, eu vou falar um pouco de mim e de como eu desenvolvo a minha vida familiar, para que você possa entender a profundidade daquilo que Deus quer falar através de Jesus e através da sua palavra, amém? Porque eu preciso explicar para você alguns entendimentos que eu tenho a respeito da minha família. E o que é um entendimento? Um entendimento é aquilo que você acredita, amém? E aquilo que você acredita é aquilo que governa os seus pensamentos, que governa o seu interior, e aquilo que você reflete nas suas ações, amém? Então a primeira coisa que eu quero falar é da minha esposa, antes de entrar profundamente nesse versículo, amém? Eu aprendi, no começo do meu ministério, com o Espírito Santo de Deus, que a minha prioridade seria a minha esposa no mundo natural. Eu preciso me dedicar a ela profundamente. Eu preciso viver o que a Bíblia diz a respeito dela na minha responsabilidade. O que a Bíblia diz a respeito da sua esposa, pastor? De como você deve tratar a sua esposa. A Bíblia é muito clara. A Bíblia diz em Efésios que eu devo morrer pela minha esposa como Cristo morreu pela igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então assim, desde pequeno eu ensino as minhas filhas, nós muitas vezes tomamos banho junto e no box do banheiro, eu vou falar de coisas particulares minhas da minha família hoje, para você entender a palavra de Deus, amém? E embaça o vidro. E aí a minha filha Antônia, ela tem 6 anos hoje, ela fala, pai, faz os nossos corações. E eu faço um coração bem grandão. E aí ela fala assim, pai, esse coração grandão é de Jesus. Aí eu faço um outro coração grande também, mas dentro do coração maior. Quem está me entendendo? Está entendendo? Dentro do coração maior, e aí a Antônia fala assim, papai, esse coração maior, esse segundo coração maior é da mamãe. Aí eu faço um terceiro coração dentro do coração, dos outros 2 corações, mas menor. E ela fala, papai, agora esse coração é meu, da Jordana, da Júlia, da Lolo e da Mari, das minhas outras filhas. Desde pequeno, deixei muito claro para as minhas filhas que a minha mulher era a minha prioridade no natural e que eu precisava morrer por ela. Aprendi isso com Deus e aprendi que isso é uma sabedoria para um pregador maravilhosa. A maior mensagem que eu posso pregar, e eu acredito nisso, a maior mensagem que um pregador pode pregar é a sua vida. E a pessoa que mais vai comer do fruto dessa mensagem é a minha esposa. Então não adianta nada eu pregar aqui o Evangelho, não adianta nada as obras que fazemos sociais nesse lugar, servimos mais de 200 refeições todos os dias, pregamos o Evangelho, aceitamos as pessoas como elas são, se a minha esposa não experimentasse dos frutos que eu gero na minha intimidade com Deus, de nada que eu estou falando aqui valeria a pena. Quem está me entendendo, igreja? Então assim, para você entender um pouco mais do meu relacionamento familiar, quem faz o mamar das minhas filhas todos os dias, na hora de dormir e na hora do levantar delas é eu. Quem coloca elas para tomar banho, para se arrumar, e arruma elas para ir para a escola é eu. Eu divido essa tarefa com a minha esposa enquanto ela faz almoço e ela dá comida para as meninas. Todos os dias eu deito com elas para dormir, ou eu espero elas sentadas dormir, ou elas dormem comigo, porque de fato eu preciso ser um bom pai. Eu preciso refletir, elas precisam ver em mim o exemplo de Jesus, elas precisam ver em mim Cristo.
A minha casa precisa comer dos frutos que o Evangelho produz em mim. Eu tenho até uma outra mensagem que eu sempre prego sobre os falsificadores da palavra de Deus, que está lá em 2 Coríntios. Paulo fala assim, nós não somos como os falsificadores, que pregam, mas não têm os frutos, que é uma figueira bonita, mas quando Jesus chega perto, não tem fruto algum. Amém? Toda mensagem, todo chamado evangelístico, todo chamado pastoral, todo chamado apostólico, todo chamado ministerial, ele começa, e isso é sabedoria de Deus dentro da sua casa. Porque quando alguém olha para um pregador, ele pode ser eloquente, ele pode andar no poder de Deus, ele pode ser um conhecedor profundo da palavra de Deus, mas se ele é grosso, estúpido, se ele nega os seus, se ele não é um bom pai, um bom filho, se ele não é um bom marido, ele está distante de Cristo. E ele não está condizendo com aquilo que ele fala no altar. Quem está me entendendo, igreja? Então, entenda uma coisa. Antes de entrar, pastor, mas esse versículo aqui parece até incoerente. Porque Jesus fala para a gente deixar tudo. Pai, mãe, filho, mulher, parteira, até a própria vida, senão nós não poderemos ser discípulos de Jesus. Antes de entrar na revelação desse versículo e daquilo que Jesus deixa claro, e na verdade esse versículo está bem claro, ele é bem isso mesmo que você entendeu, mas você vai entender profundamente ele hoje. Amém? Eu preciso dizer para você que eu não sou contra a família. E que na verdade, tudo que eu decidi viver em Cristo, e eu coloquei como prioridade na minha vida o Senhor, reflete naquilo que eu sou dentro da minha casa. Para você ter uma ideia um pouco mais da minha rotina, eu só saio da minha casa a 13h. É raro as vezes que eu saio antes. Eu chego aqui geralmente depois que o almoço do restaurante comunitário, 5 pães e 2 peixinhos é servido. Porque as minhas filhas precisam da presença paterna, minha esposa precisa de mim, e eu preciso ter o meu tempo com Deus e com a palavra de Deus, no secreto. Então a minha vida começa a 1h e geralmente, antes das 6 eu estou em casa. Exceto as terças-feiras que nós temos live. Então assim, eu sou um homem dedicado à minha família, amém? Pastor, você está se avaliando? Eu estou dando um exemplo, essa é a minha rotina. Se você vir aqui conversar com os meninos que moram aqui, com os meus discípulos que andam comigo, com a minha esposa, eu simplesmente falei a minha rotina de vida para você, para pregar esse versículo, para deixar claro para você que eu não sou contra a família, mas nós precisamos entender algo. Quem crê, diga aleluia. Nós, nos nossos dias, precisamos entender esse versículo. Nós, nos nossos dias, precisamos compreender a profundidade do que Jesus disse sobre ser discípulo dele ou não. Nós, nos nossos dias, como pregadores, como igreja de Cristo na terra, nós temos dado tanto valor à família, mas tanto valor à família, que a família está acima de Jesus na nossa vida. Por muitos anos, os pregadores não deram valor à família, e aí esse extremo de não dar valor à família, levou a igreja a outro extremo, de colocar a família acima de Jesus. E é exatamente isso que Jesus está falando nesse versículo. Ele está falando assim, olha, se você não colocar o nosso relacionamento, a sua vontade de ser meu discípulo, acima do seu pai, acima das vontades da sua mãe, acima das vontades da sua mulher, acima da vontade dos seus filhos, dos seus irmãos, acima da sua própria vida, se a sua vontade de ser meu discípulo não estiver acima disso tudo, você jamais será meu discípulo. E nós temos até um jargão religioso para os nossos dias que diz assim, olha o que nós dizemos: eu sou assim, eu amo Deus acima de todas as coisas, depois minha família, depois meu serviço, depois a igreja. Quem já ouviu isso, igreja? Muitas vezes eu já falei isso. Mas nós temos um defeito terrível que tem assolado a nossa geração. Nós não pensamos naquilo que temos falado. Nós não refletimos sobre o que nós mesmos dizemos.
Nós falamos que Deus está acima de todas as coisas da nossa vida. E que nós somos discípulos de Jesus, porque nós colocamos uma Bíblia debaixo do braço, uma roupinha bonita e vai no culto domingo. A gente até lê a Bíblia de vez em quando, durante a semana, coloca os louvor para tocar lá em casa, até faz um culto doméstico. Até parece que quando eu coloco a minha família como prioridade, eu sou discípulo de Jesus, independente se eu me tornei discípulo dele ou não. Mas escute uma coisa, não é colocar a sua família acima de tudo que vai te fazer discípulo de Jesus. É colocar Jesus acima de tudo na sua vida que vai te fazer discípulo de Jesus. E só colocando Jesus acima de tudo na sua vida e se tornando discípulo dele, você vai conseguir ser um bom pai de família ou uma boa mãe de família. Quem está me entendendo, igreja? Mas nós valorizamos tanto a aparência nos nossos dias que nós temos colocado a nossa família acima de Jesus. E criamos a pior capa hipócrita, eu nem consegui falar a palavra, de todos os tempos. Olha só, eu digo que eu trabalho muito, que eu trabalho e que eu não tenho tempo de ler a Bíblia, que eu não tenho tempo de orar, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso dar uma condição boa para a minha família. Ó. Você consegue encontrar a desconexão das coisas? Eu deixo as Escrituras de meditar nela, de dia e de noite, eu deixo o tempo de oração e de comunhão com o Espírito Santo, por causa da minha família. Eu sou discípulo de Jesus, igreja? Sou, igreja? Não, olha só, eu aproveito de situações políticas que não tem nada a ver com Jesus, para defender um partido político, porque eu digo que a família é minha prioridade. Aí quando eu digo que a família é minha prioridade, eu defendo esse partido político X, aí eu tenho o direito de ofender as pessoas que não acreditam na família. Eu tenho o direito de xingar, eu tenho o direito de ficar com raiva, eu tenho o direito de ofender, eu tenho o direito de ter o descontrole próprio, porque eu coloquei a família acima de quem? De Jesus. Porque o que Jesus disse, igreja? Jesus disse que todas as vezes que alguém quiser ferir o meu rosto, eu preciso oferecer a outra face. Jesus disse assim, ó, não resista ao homem mau. Se ele quiser pegar a sua capa, deixe a sua túnica. Olha um discurso de gente hipócrita dos nossos dias. Eu sou defensor da família, mas ladrão bom é ladrão morto. Ó, ele está dizendo que é defensor da família, e ele está deixando claro que a família dele está acima de Jesus, porque para Jesus ladrão bom é ladrão arrependido, remido, e que vai para ele direto para o paraíso. Você está conseguindo entender o que Jesus estava falando? Se nós não colocarmos tudo, até a nossa família, abaixo do nosso desejo de ser discípulo de Jesus, jamais seremos discípulo dele. E vou te contar um segredo: quando eu não sou discípulo de Jesus, eu sou discípulo do diabo, disfarçado de uma capa de Jesus. A palavra é muito clara. Olha o que Jesus diz. Olha aqui, versículo 26, se alguém quiser vir a mim, e não deixar pai, mãe, irmão, irmã, mulher, filho, até a sua vida para ser meu discípulo, não é digno de mim. Quem está me entendendo, igreja? Olha como nós estamos vivendo uma mentira profunda nos nossos dias. Profunda. O nosso filho apanha na escola de um menino mais velho. O que nós faz? Nós vai lá na escola, faz um barraco e ainda fala assim pro guri: se você não revidar, você vai apanhar em casa. Isso é ser discípulo de Jesus? Foi isso que Jesus ensinou para nós na cruz, igreja? É esse o modelo que Jesus deixou? É isso que é ser discípulo de Jesus? Foi isso que os apóstolos fizeram? Depois que Jesus se entregou, depois que Jesus morreu, os apóstolos pegou na espada e falaram: agora vai matar todo mundo. Foi, igreja?
Você consegue entender como nós estamos vivendo dias difíceis? Que nós não pensamos no que falamos. Estamos abraçando, como os fariseus nos dias dos fariseus, abraçando os costumes dos homens acima da lei de Deus. E a lei de Deus é muito clara. Quando alguém falar mal de mim, eu preciso falar bem. E eu digo que sou discípulo de Cristo, mas quando alguém fala mal de um ente querido meu, o que é que eu faço? Eu falo pior ainda. Eu falo e afirmo que sou discípulo de Cristo, mas o meu patrão me força a mentir. E aí, porque eu tenho que cuidar da minha família, eu faço o quê? Eu minto. Porque eu sou um bom cristão. Gente, você consegue entender isso? Eu minto porque eu sou um bom cristão, eu sou um anjão e eu não posso perder o meu serviço. Porque eu tenho que cuidar da minha família. Quem está entendendo isso, querido? Você consegue entender a profundidade da hipocrisia e da mentira que nós estamos vivendo? Gente, escute uma coisa: você jamais vai conseguir ser um bom pai de verdade para os seus filhos, se você não se tornar discípulo de Cristo. A capacidade paterna em nós e materna está inteiramente ligado à decisão de deixar pai, mãe, filhos, filhas, irmã, irmão e a própria vida para se tornar discípulo daquele que é poderoso a te fazer frutificar a 100 por 1. Que frutos, pastor? Os frutos do Espírito. A mansidão, a longanimidade, a fidelidade, a verdade, o amor, o domínio próprio. Estamos vivendo uma discrepância com esse versículo, nem entendemos ele. Na verdade, sabe o que muitos cristãos têm feito nos nossos dias? Eles rasgam a página, que esse versículo está rasga, e faz de conta que esse versículo não existe. Eles saem para a rua com uma capa de cristão, mas na primeira oportunidade que eles têm de fazer um negócio e passar alguém para trás, para ganhar um dinheiro, para cuidar de quem? Da família, ele faz. A primeira oportunidade que ele tem de se beneficiar de algo e passar alguém para trás, para cuidar da família, para ser um bom cristão, ele faz. Mas a palavra de Deus é muito clara. Diante de nós é colocada a bênção e a maldição. Aqueles que ouvem a voz do Senhor e de fato obedecem são abençoados, com a bênção que é acrescentada sobre as nossas vidas. Mas aquele que não ouve a voz do Senhor e não obedece aos seus mandamentos é amaldiçoado. Escute uma coisa: e a maldição visita até a 4ª geração daqueles que dizem que são cristãos, mas não vivem como Jesus viveu. Pode até ter uma casa bonita, pode até ter uma roupa bonita, pode até ter um carro bonito, pode até pagar uma boa escola para os seus filhos, mas eles serão amaldiçoados até a 4ª geração, se você não ensinar eles a oferecer a outra face. A morrer por Jesus. Gente, sabe o que eu ensino para as minhas filhas? Eu ensino para minhas filhas que a morte não existe. Sabe o que eu espero delas? Que elas gastem a vida delas até a morte por amor a Jesus. Porque essa vida, tudo é transitório e passageiro. Mas eu estou tão imaturo como cristão, eu estou vivendo um estado de tanta loucura como cristão, que eu ensino os meus filhos, porque eu sou família, que ele tem que ter uma vida muito bem sucedida aqui, para ser feliz, e que ele pode até mentir para defender a família, que ele pode até matar para defender a família, que ele pode até roubar para defender a família, porque ele é cristão. Meu Deus, cara. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor visite a nossa geração e nos faça arrepender dessa mentira. Nós só seremos capazes de abençoar 1000 gerações, porque aquele que decide fazer a vontade do Senhor, aquele que decide ser discípulo de Cristo, porque a vontade de Deus é que todo homem seja discípulo de Cristo, aquele que decide fazer a vontade de Deus, até 1000 geração dele é abençoada, até 1000.
Sabe o que é 1000 geração? No meu entendimento teológico, é mais de 6.000 anos, 5.000 anos. De Jesus, de Adão até hoje, eu creio que tem isso. Então quando eu decido renunciar tudo, até a minha vida, até os meus desejos, até o meu querer, para viver de maneira que seja verdade o meu discipulado de Cristo comigo. Pastor, o que é ser discípulo de alguém? É ser ensinado por aquele que está discipulando, pelo mestre. Paulo foi discipulado por quem? Mas ele conviveu com Jesus? Não, Jesus já tinha subido aos céus, mas ele falou assim: eu recebi o evangelho, não segundo a mão de homens, não segundo a tradição dos homens, mas o próprio Cristo me revelou o evangelho. Sabe o que nós temos feito? Nós temos deixado Cristo pregado na cruz, morto. Não queremos receber o evangelho dele, porque estamos presos a essa vida, a essa terra, e estamos justificando tudo isso à defesa da família. Só existe uma maneira de você defender a sua casa, sacerdote. Só existe uma maneira, grava eu bem aqui, olhando para mim, que eu tô brabo agora. Só existe um jeito, seu cabra sem vergonha, hipócrita, de defender a sua família, é morrendo por Jesus. É renunciando a sua vida, nessa vida, todos os dias. É deixando de ser mentiroso, é deixando de ser avarento, é deixando de amar o dinheiro, é deixando as pessoas falarem mal de você e você abençoar, é oferecendo a outra face e é ensinando os seus filhos essa verdade, não só de palavras, mas de ações. Mas sabe, só conseguimos ser discípulos de Jesus se de fato fomos discípulos de Jesus. Só vamos conseguir viver tudo isso se de fato vivermos como Paulo, não recebendo o evangelho da mão de homens, mas recebendo o evangelho do próprio Jesus. Mas para receber o evangelho do próprio Jesus, eu preciso viver João 14. O que Jesus disse em João 14, pastor? Aquele que me ama, guarda as minhas palavras, os meus mandamentos. E eu, Jesus falando, me manifestarei a ele. Então aquele que ama Jesus, ele oferece a outra face. Aquele que ama Jesus, coloca Jesus acima da sua família. A minha esposa, se você perguntar para ela se eu sou um bom marido, ela vai te responder que eu sou um bom marido para ela. Mas se você perguntar para ela assim, ele tem mais prazer em namorar com você, de estar com você ou de orar? Ela fala assim, de orar. Ela falou assim para mim, moço, você faça chuva, faça sol. Você ora e lê sua Bíblia e tudo que você tem que fazer para Jesus. Porque de fato eu decidi morrer, entregar, renunciar toda a minha vida para ser um bom pai. Para amar o Senhor e ter a capacidade nele de abençoar de verdade a minha geração 1000 anos para frente. Quem está me entendendo, igreja? Nós precisamos. Deixa eu beber uma água aqui para me falar o que nós precisamos. Em nome de Jesus. Vocês estão me entendendo, igreja? Vocês que estão em casa estão me entendendo? Quem está me entendendo, diga aí, glória a Deus. Nós precisamos entender que invertemos completamente os valores. Precisamos entender que, na verdade, somos discípulos do dinheiro. Na verdade, somos discípulos do nosso próprio ego. Na verdade, somos discípulos dos demônios. E aí, não queremos aceitar essa verdade. E aí, justificamos tudo em defesa da família. Como eu comecei essa live dizendo, eu vivo para Jesus e por isso morro pela minha família. Quem está me entendendo, igreja? E eu desafio você a viver uns dias comigo, lá na minha casa. Mas se eu viver para a minha família, eu jamais vou ser discípulo de Jesus, eu jamais vou morrer por ele. Na verdade, eu vou criar uma falsa ilusão na minha mente, para confortar o inferno que eu estou vivendo e que me aguarda. Quantos se assustarão no último dia?
Quantos? Quantos se assustarão no último dia que estão assistindo essa live e estão remoendo por dentro e falando assim, quem que é esse cabo safado para estar falando isso? Quem é esse comedor de feijão? Eu sou eu, Rodolfo Merlin Rocha da Silva. O homem mais pecador dos 6 tudo junto. Mas foi Deus que mandou eu falar. E eu vou falar. Para ser discípulo de Jesus, você tem que deixar pai, mãe, filha, fio, cachorro, gato, mulher, irmão, irmã, tudo. Até as suas próprias vontades, até a sua própria vida. Senão você jamais conseguirá ser discípulo de Cristo. Você consegue entender? Olha o que nós pregamos hoje em dia. Vem para Jesus, que Ele vai te dar uma casa para sua família. Vem para Jesus, que Ele vai te dar um carro. Ele vai pagar suas contas. Ele vai resolver os seus problemas. A chamada para Jesus é para que Jesus dê algo para nós. Essa é a chamada desses dias, é verdade ou não é? Mas foi isso que Jesus falou, igreja? É totalmente ao contrário. Jesus, você quer andar comigo? Deixa tudo e venha após mim e tome a sua cruz e se lasque. Ó, versículo 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ei, se arrependa em nome de Jesus. Você está condenando a sua vida e dos seus filhos da sua geração. Com esse evangelho que não é o de Cristo. É o seu evangelho. Ou é o evangelho de alguém que mentiu para você. O evangelho de Cristo só tem um. Olha o mandamento. Gente, analisa, eu quero que você preste atenção, porque o diabo banalizou esse versículo e nós precisamos trazer a ele a luz e a vida novamente, amém? Olha o que Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vocês têm que amar a Deus primeiro, acima de todas as coisas, com todo o seu coração. Fala comigo, você escreve coração, todo, toda a sua alma, todo o seu entendimento e todas as suas forças. Sobra o que para as outras coisas? Gente, já parou? Com todo o seu coração, tudo que tem dentro do seu coração tem que ser dele. Com toda a sua alma, com todos os seus sentimentos é dele, tem que ser para ele. Com todo o seu entendimento é dele. Com toda a sua força. Só assim você se torna discípulo de Cristo. Só assim você consegue viver o segundo mandamento que ele deixou, que é amar o seu próximo como a você mesmo. Se você não, Deus é o amor, amém? Se você não amar o Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, se você não desejar o amor desse jeito, você nunca vai ter ele. Você nunca vai ser discípulo dele. E se você não tiver o amor, você consegue amar alguém, igreja? Não. Você entendeu a matemática aí ou não? Se eu não desejar o Senhor dessa maneira, acima de tudo na minha vida, eu jamais vou conseguir amar a minha família. Eu vou criar mentiras como eu tenho criado nesses dias. Eu minto para cuidar dos meus filhos, para ganhar dinheiro, que eu tenho que cuidar. Eu roubo para cuidar dos meus filhos e justifico isso. Eu falo mal dos outros porque eu tenho que cuidar da minha família. Quem está me entendendo, igreja? Vivemos dias difíceis ou não vivemos? Mas eu tenho uma esperança. E a minha esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Eu e você mudamos. Eu e você nos perdemos. A nossa geração está mergulhada em densas trevas. E de entendimento totalmente obscurecido. Mas Ele é especialista. Quanto maior caos, maior a sua glória se manifesta. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então eu acredito que meio a densas trevas que nós temos vivido e entendimento distorcido da verdade que tem sido pregado, Jesus vai começar a levantar os seus.
dispostos a amá-lo acima de todas as coisas, e dispostos a se tornar discípulos de Cristo, manifestando Cristo e o bom perfume de Cristo por onde eles passarem. Então eu creio que o Senhor está levantando os seus. E como que começa esse levante de Cristo, esse levantar, esse ressuscitar de homens que estavam mortos? Com arrependimento. Você precisa ter coragem para reconhecer a sua hipocrisia. Você precisa ter coragem para reconhecer que você tem justificado, abraçado conceitos que não é o de Cristo e ainda afirmando que é de Cristo. Você precisa reconhecer as mentiras que você tem praticado. Porque sem arrependimento, você jamais alcançará o perdão do Senhor. Gente, sem arrependimento, você jamais alcançará o perdão que está liberado sobre a sua vida na cruz do Calvário. Mas se você se arrepender, o mesmo Deus que não te perdoa quando você não se arrepende, sabe o que Ele faz? Sabe o que Ele faz? Ele te perdoa e te aceita e faz como filho pródigo. Ele faz uma grande festa quando você chega. O pai foi atrás do filho pródigo, mas e quando o filho pródigo chegou com o coração arrependido, o que o pai fez? Uma grande festa. Colocou um anel na mão dele, colocou novas vestes e celebrou o arrependimento daquele filho. Nós, como igreja, precisamos se arrepender nos nossos dias. Precisamos reconhecer a nossa mediocridade. Precisamos reconhecer a nossa discrepância daquilo que falamos para aquilo que somos. Sabe o que nós temos idolatrado nos nossos dias? A família. Ó. Você viu o extremo que nós somos? Para cuidar da minha família, eu posso pecar. Eu posso falar mal dos outros. Eu posso enganar. Eu posso ir contra os ensinamentos de Cristo. Eu cego os meus olhos para aquilo que Jesus falou. E ensinou. Quem está me entendendo, igreja? Quem entendeu essa palavra? E eu quero orar por você. O Senhor disse que tem apelo essa mensagem. Geralmente, quando Ele me dá uma mensagem meia dura assim, Ele não deixa eu orar, mas hoje o Espírito quer que eu ore por você. Aonde você estiver, se você acredita que você tem vivido essa mentira, e você quer essa mudança, uma mudança verdadeira, em sinal de arrependimento, fique em pé você que está aqui, e você que está em casa, escreva na live: eu era um hipócrita, um mentiroso. Eu preciso de verdade me tornar discípulo de Jesus. Feche seus olhos, que eu quero orar por você que está em casa também. Amigo Jesus, doce Espírito Santo, Pai da eternidade, nós liberamos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu te peço algo, em nome de Jesus, toca nos corações arrependidos. Pai, toca lá no íntimo dos corações arrependidos. Traga clareza do pecado. Traga clareza de entendimento da sua debilidade. Da debilidade que tem assolado a vida deles. Para que eles possam compreender o propósito eterno que o Senhor tem para a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode aplaudir Jesus bem forte, igreja? Se essa palavra falou com você, compartilhe ela em nome de Jesus. Amém e amém.